Shalom, graça e paz. Hoje é o dia 8 da leitura de Provérbios. Provérbios 8 fala da excelência e justiça, os preceitos da sabedoria na personificação de uma mulher. Então, nós vamos ver que a sabedoria, ela habita com a prudência e retém o conhecimento e a discrição. Mais uma vez, a sabedoria é considerada por Salomão como um bem muito precioso. No versículo 11, ele vai citar: porque melhor é a sabedoria do que rubins, e tudo o que mais se deseja não se pode comparar com ela. Nesse capítulo, o temor, que é o princípio da sabedoria, que a gente já viu desde o começo isso, é comparado, então, a odiar o mal. E no versículo 17, ele diz: eu amo os que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Por quê? O encontrar está extremamente relacionado à procura. Mas não é uma busca qualquer, mas aquela que envolve o amor, aquela vontade realmente de ter relacionamento. Para quem deseja o conhecimento e discernimento, o texto diz que é preciso buscar a sabedoria, pois ela mora junto com a prudência e sabe encontrá-los. É interessante observar do versículo 22 ao 31, é feita uma declaração acerca de Jesus, que possui a sabedoria, ela estava ativa no processo da criação. Se nós olharmos para o texto do Evangelho de João, o capítulo 1, versículo 1 a 3, ele está escrito assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele continua dizendo: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso lá no Evangelho de João, no Novo Testamento. Só que a gente olha para cá e a gente vê que esse princípio, esse começo, é o mesmo citado em Gênesis. É o tempo antes de tudo o que nós conhecemos. Entretanto, a sabedoria já estava lá, porque o Senhor a criou e a possuiu. Conforme eu vou falando, você pode ir observando aí no seu texto. Nós vamos ver Cristo encarnado aqui. A primeira situação, a gente vai ver a sua eternidade ou pré-existência do versículo 22 ao versículo 26. Porque diz que desde a eternidade eu fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Eu vou gastar um tempinho mais aqui para poder ler isso. Quando ainda não havia abismo fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes mesmo que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu já fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Então veja que existe uma pré-existência e a sabedoria então ali se estabelece. Todavia, existe um momento em que a atividade criativa, ela tem início. E nesse momento, a sabedoria se manifesta. Então, a segunda menção é a sua função ativa na criação. Do versículo 27 ao versículo 30, olha o que diz. Quando ele preparava os céus, ali estava eu, a sabedoria. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as suas nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo. Quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando. Quando compunha os fundamentos da terra. Então eu, a sabedoria, estava com ele. E era seu arquiteto, era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Olha que interessante, eu não sei se quando você leu, você observou isso. A quarta parte aqui que a gente pode ver é o prazer na humanidade, que se revela aqui no versículo 31. Regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. E aí, o capítulo praticamente vai ser encerrado com um apelo conclusivo da sabedoria, que vai aí do versículo 32 ao versículo 36.
E eu quero refletir com você hoje sobre o seguinte: sabendo que Deus criou o mundo através das palavras e a sabedoria estava lá desde o princípio, onde você precisa aplicar mais sabedoria em suas palavras. Pense nisso, porque Deus cria tudo através da liberação da palavra. E antes de criar antes de liberar essas palavras, a sabedoria estava. Então ele liberou essas palavras com sabedoria. Pensa nisso e até amanhã, se o Senhor permitir. Shalom, shalom.